A graça e a paz, queridos e queridas, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais lindos da Bíblia. O apóstolo Paulo ele vai numa crescente falando da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E finalmente quando ele chega no versículo 31, que eu quero ler para vocês, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja comigo que quero chamar a sua atenção, especialmente por versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe nessa primeira palavra, sabemos. Convicção, certeza. O apóstolo Paulo, ele não disse, talvez todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele também não disse, poderia todas as coisas cooperar para o nosso bem. Não, ele dá uma certeza, convicção, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas por que nós sabemos? Por que nós temos essa convicção, essa certeza? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é soberano. Romanos capítulo 8 está mostrando isso. Deus está no controle. Deus reina sobre tudo, sobre todos. E definindo a soberania de Deus, nós podemos dizer que Deus é soberano porque Ele é infinito em poder e infinito em conhecimento. Poder infinito, conhecimento infinito. Sendo assim, Deus fará com que o universo conspire a seu favor se você o ama e foi chamado segundo o seu propósito. Mas eu te pergunto, será que um câncer pode cooperar para o seu bem? Será que um desemprego pode cooperar para o nosso bem? Será que uma tragédia na família pode cooperar para o meu bem? Uma mudança na família, na igreja, na cidade, no país pode cooperar para o nosso bem? Sim, Deus fará cooperar para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você não entenda agora, talvez um dia você entenda, talvez você nunca entenderá o propósito daqueles acontecimentos na sua vida. Mas nós não fomos chamados para entender tudo. Nós somos chamados para confiar e descansar no nosso Deus soberano. E o princípio aqui é o seguinte: ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Então eu te pergunto, você ama a Deus? Você o ama mesmo? Então confie e descanse no Senhor. No Salmo, capítulo de número 37, versículo 4 e 5 diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É importante também entender que o propósito aqui, esse texto de Romanos 8, 28, é o propósito da salvação. É o propósito pelo qual nós fomos predestinados,
conforme Romanos 8, 28, Romanos 8, 29, que diz: portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é que nós sejamos a imagem, somos predestinados para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o propósito da salvação. Observe que também no contexto mais próximo está falando de oração, de intercessão. Eu quero ler com você versículo 26 e 27, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja que está regado de oração, de intercessão, esse propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero, então, incentivar a você memorizar Romanos 8, 28. Quando você tiver dúvida, lembre de Romanos 8, 28. Quando você ficar perplexo, lembre-se de Romanos 8, 28. Em todas as circunstâncias da sua vida, lembre-se de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é infinito em poder e infinito em conhecimento. Portanto, ame a Deus e fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus.